Salve galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês sejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, que o canal está crescendo, tem boas visualizações, o pessoal está curtindo, está comentando. Muito obrigado pela força. Continuem fazendo isso, eu agradeço. Em segundo lugar, nós finalmente tivemos a resposta do que de fato aconteceu no incidente de Goat Valley. No último domingo, né, o episódio 1130 de One Piece foi ao ar, respondendo essa pergunta. E, para surpresa de zero pessoas, é culpa dos Tenryubito, olha que legal. É culpa deles de novo. Mas pelo amor de Deus, tudo enquanto é merda que acontece nesse anime é culpa desses caras. Vamos lá, eu vou explicar para vocês a versão oficial do governo e o que de fato aconteceu. O governo mundial reconhece o incidente de Goat Valley que aconteceu há 38 anos dos eventos atuais de One Piece. E o que eles reconhecem? Eles reconhecem o seguinte: durante esse evento, né, havia Tenryubitos e seus escravos na ilha chamada Goat Valley. E os piratas Rocks invadiram essa ilha. Então a marinha veio proteger os dragões celestiais, né, porque era a missão delas. Então chamaram o vice-almirante Monk de Garp, e o vice-almirante Monk de Garp sozinho, sem ajuda de ninguém, peitou e derrotou os piratas Rocks e protegeu os dragões celestiais, os Tenryubitos, e seus escravos na ilha de Goat Valley, ganhando assim o título de Herói da Marinha. A partir daí, os piratas Rocks se dissolveram e a tripulação não foi mais tratada como uma única tripulação, sendo que Rocks de Shebeck foi preso nessa ocasião. Bem, essa é a história oficial, né? Isso é o que o governo conta. Mas e o que realmente aconteceu? A real da história, que a gente só descobriu nos capítulos recentes do anime, né? No episódio 1130, é o seguinte: esses caras, os Tenryubito, têm a mania insuportável de escolher uma ilha não afiliada ao governo para realizar uma caçada humana. Lá, eles tomam a ilha à força, com o apoio da Marinha, né, tropas da Marinha, e juntam um monte de dragões celestiais com seus cavaleiros sagrados e fazem uma caçada. O que é essa caçada? Eles levam escravos para lá, soltam esses escravos e também caçam a população daquela ilha não afiliada ao governo, como se fossem animais. Literalmente, eles caçam, como se estivesse caçando um cervo ou qualquer outra coisa desse tipo. Pois é, essa caçada, sobre muitas aspas, é um hábito dos dragões celestiais, dos Tenryubitos, que de vez em quando escolhem uma ilha não afiliada ao governo para fazer isso. E naquela ocasião, a ilha escolhida foi God Valley. Eles não contavam que uma das garotinhas escravas, que no caso é essa na sua tela, soubesse mexer com tecnologia, hackeasse a tecnologia da Marinha e vazasse informações sobre God Valley. Mais especificamente, vazasse informações sobre os prêmios da caçada. Porque essa caçada dos Tenryubitos tinha prêmios. E entre esses prêmios estava a Akuma no Mi do Kaido, que é aquela Akuma no Mi do dragão ancestral, e a Nikyu Nikyu no Mi, fruta da patinha, além de vários tesouros, né? Que quem ganhasse a caçada, ou seja, quem matasse mais escravos, ia ganhar esses prêmios. Mas essa menina vazou essas informações para dois grupos piratas. Os piratas Rocks de Shebeck, e os piratas Roger de Goldie Roger. Ou seja, os piratas Gold Roger e os piratas de Ridge de Shebeck vieram para a ilha e começaram uma imensa confusão, facilitando que alguns escravos escapassem. Mas essa parte dos escravos a gente vai entrar depois. Eu só queria mencionar que essa garota vazou as informações e ela era uma escrava que conseguiu hackear o sistema e vazou as informações. Aí vieram os piratas Rocks e os piratas Roger e se encontraram na ilha, o que deu em treta, logicamente. Entre os piratas Rocks estavam figurinhas conhecidas, como Barba Branca, Edward Newgate em seu auge, Chique de Leão Dourado, Charlotte Wynn, Big Mom em seu auge, Kaido das 100 Feras, quando ainda era só o Kaido, e estava ali jovem também. E tinha o próprio Rocks de Shebeck, ou seja, o que você está vendo aí são pelo menos 3 Yonkos nessa imagem que faziam parte da tripulação e nem capitões os caras eram. Então, assim, eles chegaram para pegar os tais prêmios, tá? Eles queriam os tais prêmios que foram vazadas as informações, e junto com eles vieram os piratas do Rock, Gente, fugiu o nome do cara.
Vieram os piratas do Gold Roger também, que também vieram mais jovens, né, da juventude. Também desembarcaram na ilha os piratas Roger, em seu auge, tá? Todos em seu auge de poder. Scooper Gaban, Meon Reid e o próprio Roger. Inclusive, você pode ver o chapéu de palha ali no Roger, né? Primeira vez que a gente vê o Roger com o chapéu de palha, assim, tombadinho, mais jovem, né? A gente sempre viu ele com bigode e aquele chapéuzão de caveira, pá. Eu gostei muito de ver dele com o chapéu, sabe? Esse chapéu que vai passar pro Shanks mais tarde e que vai cair na cabeça do Luffy. Mas, enfim, vamos deixar isso aí para outro vídeo. Chegaram na ilha, esses caras, né? Pô, piratas muito poderosos. Então, os marinheiros que estavam lá falaram assim, pô, lascou. Como é que nós vamos fazer aqui agora? Já sei. Chama o Garp. Chamaram o Garp e o Sangoku, né? Chamaram o Garp e o Sangoku, só que o Sangoku não veio. O Sangoku estava ocupado. Então vieram só o Garp e alguns outros marinheiros lá. Mas o Garp era forte, estava no auge. A gente viu recentemente a força de um Garp idoso. Então o Garp no auge era muito mais forte. Era muito mais forte que aquilo. Mas por mais forte que o Garp seja em seu auge, pô, eram os piratas Rocks que tinham ali Yonkous. E era também a tripulação do rei dos piratas. Não tinha como o Garp tancar sozinho. Mas então por que ele foi falado e mencionado como quem tancou sozinho? A verdade é que quando o Garp chegou para tancar os piratas, o próprio Gold Roger ajudou o Garp a tancar os piratas Rocks. Sim, o próprio pirata Gold Roger ajudou o marinheiro Monk de Garp, né, o vice-almirante Monk de Garp, e a tripulação do Roger também ajudou, auxiliou ali, para tancar os piratas Rocks. E essa verdade o governo não conta. E também não conta que naquela época, naquela ilha, estava tendo uma caçada humana por parte dos Tenryubitos. Né? Eles não vão contar isso também. Um ponto importante é que em Wano foi falado pra gente que o Kaido tinha uma grande dívida com a Charlotte Lin, com a Big Mom, porque ela deu a ele uma coisa que ele tinha, que ele gostava muito, né, que ele tinha de como poder, que é a fruta que ele tinha, né, a modelo Shiryu Dragão, né, que é o dragão que ele tem. E é aqui que é mostrado que ela realmente recuperou essa fruta dos tesouros de God Valley, né, daquela caçada humana, e deu ao Kaido, provavelmente porque nessa época ela já tinha comido a própria fruta, então ela não podia comer duas frutas. Então ela deu essa fruta para o Kaido, para ele comer a fruta e se tornar o Kaido das 100 feras. Os eventos que culminaram, né, nesse incidente foi justamente aquele telefonema daquela escrava que vazou informações. Mas o que realmente aconteceu, né, depois do incidente de God Valley? Porque eu já narrei para você aqui os fatos principais de God Valley. Mas o que aconteceu depois? Depois dos eventos de God Valley e do próprio Roger ter ajudado o Monk de Garp a, né, solar ali os Piratas Rocks, o próprio Roger se nivelou a querer ser o rei dos piratas. Foi para aí que ele foi para a última ilha. Foi a partir dali, foi a partir daquele dia que ele decidiu se tornar o rei dos piratas. Beleza, não existem mais os Piratas Rocks, agora eu vou pegar o One Piece. Foi a partir daí. Depois de God Valley, Rocks de Shebeck foi preso e os piratas Rocks se dissolveram, ou seja, cada um foi para o seu lado. Só que o governo achava que era uma facilidade enorme. Pô, beleza, acabamos com o problema dos piratas Rocks. Eles criaram outros problemas, chamados Yonkou, porque se você olhar essa imagem, os piratas Rocks têm muitos Yonkous. E naquela época, os Yonkous que se consolidaram foram, né, não oficiais, porque não tinha nem o nome de Yonkou, mas os Yonkous que se consolidaram foram o próprio Roger, que era considerado o rei dos piratas e um dos Yonkous, né, um dos imperadores não oficiais do mar, o Barba Branca e o Chique de Leão Dourado. Então tinham três. Naquela época, nem o Kaido nem a Big Mom tinham tanto poder assim. Mas anos mais tarde, ficou sendo Kaido, Big Mom, o nosso amigo Chique de Leão Dourado e o próprio Barba Branca, ou seja, formaram os quatro, né? Ali com a saída do Roger. E depois saiu também o Chique de Leão Dourado e acabou entrando o Shanks. Ou seja, os títulos de Yonkou surgiram a partir de God Valley. Apesar do governo reconhecer oficialmente que houve um incidente de God Valley e que o Garp salvou todos, o Garp chegou lá e salvou os dragões celestiais e seus escravos dos piratas Roxy sozinho, ele reconhece isso nesse evento, que já é um evento alterado,
porque ele não contou um monte de coisa que eu citei para vocês, eles sumiram com a Ivy. Como assim sumiram com a Ivy, João? Simples, sumiram com a Ivy de todos os mapas possíveis. God Valley nunca existiu, tá? Você pegar os mapas atuais em One Piece, não existe God Valley. E se você for onde era God Valley antigamente, não existe mais uma Ivy. Então, assim, sumir dos mapas, beleza. Sumir dos livros de história, beleza, você pode manipular. Mas ainda tem uma teoria de como será que eles tiraram God Valley fisicamente do oceano. A minha teoria pessoal é um Buster Call. A minha teoria pessoal é um Buster Call. Eles mandaram uma bomba lá, explodiu tudo e pronto. Essa é a minha teoria pessoal. Mas nunca foi confirmada e nem agora foi confirmada, né? Eles não confirmam de como eles se livraram da ilha fisicamente, de como God Valley desapareceu fisicamente. Eles só falam que o governo não menciona a ilha de God Valley em nenhum mapa, em nenhum livro de história, em nada. Os eventos de God Valley não são mencionados, só são reconhecidos pelo governo, foram noticiados, mas da forma que eu falei. Havia uma ilha chamada God Valley, onde aconteceu um incidente da invasão dos piratas Rocks. De novo, não mencionou os piratas dos Roger. Houve uma invasão dos piratas Rocks. Os Tenryubito e seus escravos estavam presentes. E o marinheiro Monk de Garp, na época vice-almirante, que permanece até hoje, salvou sozinho os dragões celestiais e seus escravos. Ou seja, essa é a versão oficial. Não fala da caçada de escravos, não fala da invasão do próprio Roger e também não fala de que o Roger ajudou o Garp. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui do canal. Muito obrigado por toda a audiência, por todo o feedback que vocês estão me dando. Se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito, faça um favor para mim, se gostou do vídeo, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Você não é obrigado a se inscrever nem a curtir, mas se você gostou do conteúdo e quiser receber mais, faça um favor para a gente, ative o sininho de notificações e receba mais. E seja muito bem-vindo a este canal.